Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. O tema do vídeo, a estreia de Jorge Sampaoli no comando técnico do Flamengo e a vitória do Fla para cima do Ñublense. Já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, habilite a notificação, porque essa quarta-feira de Libertadores da América foi agitada. Vou depois gravar um outro vídeo falando do jogo do Corinthians. Eu tava vendo os dois jogos, né? O do Flamengo na televisão e o do Corinthians no computador. E eu quero começar falando do Flamengo porque assim, a expectativa era muito grande em cima da estreia do Sampaoli, o que iria acontecer com o time, como seria a performance do Flamengo no jogo no Maracanã. E acho que ficou tudo muito dentro da expectativa, pelo menos da minha. A começar pelo adversário, fraquíssimo, né? O Ñublense, time que não ofereceu qualquer resistência ao Flamengo, até buscou um pouquinho o ataque e com isso se expôs muito mais, deixou espaços para o Flamengo jogar. E o Flamengo teve total tranquilidade para fazer. O placar poderia ter vencido até por mais, né? 2-0, ficou um placar até barato para o que foi o jogo. E, enfim, eu queria destacar alguns pontos aqui em cima da atuação do Flamengo. O Pedro foi o grande destaque da noite, individualmente, fez os 2 gols, mas o Marinho foi peça importante, participou, né, com assistências dos 2 gols. No primeiro gol, inclusive, que é esse aqui da comemoração, esse goleirão do Ñublense que tá aqui, ele até... Eu achei que ele foi mal nos 2 gols, né? Mas ele tá reclamando. Se o Pedro tocou, foi muito pouquinho, né? Ele tocou, mas foi muito pouquinho o toque dele, muito de leve, mas suficiente para dar uma atrapalhada ali no goleiro. E o Flamengo venceu o jogo por 2-0. Eu acho que o grande tópico é o Sampaoli, porque vencer esse jogo seria algo muito natural. Então vamos passear aqui pelo Instagram do Flamengo pra gente... destacar primeiro o que era a escalação, né? Que na minha visão seria um ponto importante de entender o que o Sampaoli ia querer fazer. E me chamou a atenção, pelo menos, ele colocar na trinca de meio-campistas Vidal, Thiago Maia e Gerson. Porque essa zona é uma zona que o Flamengo vem tendo dificuldades na temporada. O Flamengo jogando com 2, agora jogando com 3 ali, pode ficar mais fortalecido. E no caso desse confronto, não era nenhum adversário que atacava muito. E mesmo assim, houve alguns momentos em que o Ñublense conseguiu infiltrações ali por dentro. Pensar nessa escalação como uma escalação padrão, nós vamos trazer aqui, né, o Santos no gol, os 3 zagueiros Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, Marinho como um ala pela direita, mas com muita liberdade, Ayrton Lucas pela esquerda, Thiago Maia, o homem mais centralizado, Gerson e Vidal lado a lado, né, formando quase que aquele, como chamam, né, o triângulo de base alta, que é um homem mais atrás e 2 mais à frente, Gabriel, Barbosa, o Gabigol e o Pedro como atacantes. Então, dentro da escalação, nada assim de extraordinário, mas interessante essa postura dele colocar esses 3 homens para povoar um pouquinho mais o meio, e colocar o Marinho aberto pela direita, porque aquela função do Marinho, eu até citei aqui ala, não era um ala, né? Era um ponta que tinha que voltar algumas vezes, porque o Ñublense atacava muito pouco. Então o Marinho ele ficou muito colado na linha lateral, foi talvez o segundo melhor jogador em campo, porque o Pedro fez os 2 gols, muito participativo, assim, querendo bastante. Acho que essa já foi uma primeira mudança sensível no time do Flamengo. O time estava bastante ligado, assim, bastante elétrico e, pegando, querendo jogar, sabe? Não estava apático como nos piores momentos do Vitor Pereira. Acho que o piso, né, o Flamengo já tinha atingido, né? O mais baixo patamar da temporada, o Flamengo atingiu sob o comando do Vitor Pereira. Dali não tinha como piorar mais. Então o Flamengo começou a subir um pouquinho o seu nível. A competitividade de todo o time, de certa forma, me chamou a atenção e acho que já foi um primeiro ponto positivo do Sampaoli. Foi um grande jogo? Não foi. Assim, o Flamengo, fez aquele jogo que a gente imagina que o Sampaoli vai fazer nos seus melhores momentos, nem de perto. Ele chegou anteontem, ele chegou e começou a trabalhar, já teve jogo. Então, foi mais na base da orientação ali, de um treinamento, e a gente já pôde ver algumas coisas funcionarem um pouquinho melhor. E aí eu só quero pontuar uma situação sobre esse meio de campo, porque o Vidal ainda, a passagem dele no Flamengo é fraca. O Gerson, nessa segunda passagem, fraca, mas hoje ele fez um dos melhores jogos, se não o melhor, nesse retorno dele ao clube. E o Thiago Maia ficou um pouquinho mais bem protegido. Tem um problema nessa escalação, que quando a Arrascaeta voltar,
não vai ter como jogar desse jeito. Alguém vai ter que sair. E aí vai voltar um problema do Flamengo, que vem sendo um problema desde o início da temporada. Essa proteção à zaga. Só o Thiago Maia fica pouco. Thiago Maia e Vidal, não sei se passa a solidez necessária. Thiago Maia e Gerson, com o Gerson jogando como ele estava jogando, e tendo jogado no comando do Sampaoli um pouquinho mais avançado, também não sei se ele vai conseguir retomar aquele nível, até de controle do adversário que o time do Flamengo tinha, e aí possibilitava que ele jogasse um pouquinho mais por dentro recuado. Se o Flamengo, sob o comando do Sampaoli, amassar os adversários, conseguiu, perde, pressiona o tempo todo e tiver mais tempo da posse de bola no comando de ataque, aí eu acho que só 2 ali vão dar conta do recado. Seja a dupla Thiago Maia e Vidal ou Thiago Maia e Gerson. Gerson e Vidal eu acho perigoso. Eu acho que pode ser muita exposição, mesmo sendo um time de controle de posse de bola no território adversário. Hoje até no jogo, o Ayrton Lucas, que vinha sendo uma unanimidade, uma grande válvula de escape do time, eu achei ele um pouco limitado até pela presença do Gerson um pouquinho mais naquela faixa do campo. O Gerson mais livre acabou fazendo com que o Ayrton Lucas não tivesse tanto espaço assim para jogar, tanta brecha para ir no fundo. O Gabigol naquela movimentação constante pode não ter feito gol no jogo de hoje, mas foi muito importante, até num gol que é anulado do Everton Ribeiro, ele dá o facão ali e gera o espaço para a entrada do Ribeiro, que faz o gol, e para mim um gol bem anulado, porque ele dá uma pancada na panturrilha do adversário. Rapidinho, eu não vou falar de arbitragem não, mas o juiz do jogo, o Vilmar Roldan, para mim ele é um dos piores que tem na América do Sul. Ele é fraco, assim, ele estava em cima do lance, não viu? Eu não consigo suportar muito o estilo de arbitragem dele. Não é o estilo que me agrada. Então, para uma estreia do Sampaoli, um jogo bom de estrear, né? Porque a chance de ganhar era muito grande. O Flamengo fez o papel dele. Poderia ter feito mais gols nessa partida. O Marinho, enquanto a gente vê aqui, né? As estatísticas do jogo: 58% de posse de bola, quase 500 passes certos, 17 finalizações. Isso aqui são os números do Flamengo. Se a gente analisar os números do Ñublense, 3 finalizações, nenhuma defesa do Santos. Teve 3 escanteios, o time chileno. E, assim, até no número de passes certos, o Ñublense até trocou bastante bola, né? Foram 334 passes. Mas passes laterais, passes que quando chegavam no campo de ataque já eram rapidamente interceptados. E o Flamengo depois fez várias mudanças durante o jogo, né? A entrada do Wesley para jogar pelo lado direito no lugar do Marinho. O moleque entrou bem de novo, acho que é uma opção interessante para o Flamengo, só que são tantos jogadores tarimbados e de mais história, que é difícil a gente projetar alguém tendo, assim, mais brecha antes dos caras tipo Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, por mais que joguem em funções diferentes. Aí ele fez 3 mexidas de uma vez só, né? O Vidal, o Marinho e o Fabrício Bruno saíram para as entradas de Everton Cebolinha, né? Everton Ribeiro e o Wesley. Na prática, ou na teoria, ele desfazia ali a linha de 3. Mas várias vezes ou o Thiago Maia entrou na saída de bola, ou o próprio Ayrton Lucas ficou preso, até porque tinha um cara que atacava o lado esquerdo do campo com maior profundidade, que era o Everton Cebolinha. Tomou uma decisão errada. Na verdade, assim, acho que o grande problema do Cebolinha são as tomadas de decisão equivocadas quando ele chega perto do gol. Ele vai dar um passe pro Gabigol ali numa bola que ele podia ter batido. O passe foi ruim. Depois ele abre pro pé direito e bate numa bola que ou ele poderia ter cruzado ou buscado ali uma outra solução um pouquinho melhor. Então, por mais que ele tenha melhorado, especialmente na passagem do Vitor Pereira, ainda acho que ele tem essa deficiência na tomada de decisão. Eu gostei do Gabigol, muita movimentação. O Gabigol, para jogar com o Pedro, ele vai ter que se movimentar mais. Também a gente volta naquela declaração dele lá no jogo contra... Agora não sei se já foi na primeira partida decisiva contra o Fluminense, que ele fala que queria jogar de 9, enfim. Mas na passagem do Vitor Pereira, ele fala que queria voltar a jogar de centroavante. Eu acho que o melhor Gabigol é esse que se movimenta, é esse que se aproxima, é esse que joga próximo do Pedro, que abre espaço, que faz o facão para um lado, faz o facão para o outro, e que não deixa de jogar.
Pô, ele vinha buscar a bola no meio campo, fazia abertura no Marinho, pedia de volta, recebia, tentava triangular. Ele livre é muito efetivo, é muito bom. Então, para uma estreia do Sampaoli, jogo normal, uma vitória importante, e o Flamengo precisa ainda de confiança. Vai ter um jogo complicado contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro no domingo, né, 11 da manhã, e depois já um jogo super decisivo contra o Maringá. Esse jogo contra o Maringá, se o Flamengo jogar nesse mesmo nível que jogou contra o Nublense, pelo que foi a primeira partida, me parece que o Maringá vai ser mais... assim, o Flamengo poderá correr mais riscos nesse jogo do que correu contra o Nublense. Aí você me pergunta, Luiz, você está dizendo que o Maringá é melhor que o vice-campeão chileno? Cara, pelo que o Nublense apresentou no jogo dessa quarta-feira e pelo que o Maringá jogou na semana passada, me parece que sim. Pode ser que o Flamengo estivesse tão mal, mas tão mal, e tava, que a gente tenha criado uma noção deturpada do que é o time do Maringá. Mas um pouquinho mais de perigo, eu acredito que o time brasileiro, no caso o Maringá, poderá levar em relação ao time chileno de hoje. Então o Flamengo acho que vai ter que dar uns passinhos para frente, consolidar, vai ser já uma semana aí de trabalho, já, né? Não é nada, né? Já será uma semana de trabalho do Jorge Sampaoli. É muito pouco. Esse é o problema de você trocar de técnico nessa altura da temporada, e o Flamengo tinha que trocar, talvez tivesse que ter trocado até antes, mas foi só, eu não diria nem que foi a pontinha do iceberg, a gente só viu aquele gelinho saindo do mar do que vai ser o trabalho do Sampaoli. Na minha visão, o cara super qualificado para fazer o Flamengo jogar muito mais do que a gente viu hoje, e não tô aqui fazendo um tom crítico, só tô colocando que o natural é realmente a gente ver o Flamengo jogando muito mais do que jogou hoje. É um grande treinador, e pelo que a gente pôde ver da disposição dos jogadores em campo, tá todo mundo nesse começo bastante animado para produzir pro técnico, para dar a volta por cima e recuperar o nível de futebol que esse Flamengo tem tudo para fazer. Afinal de contas, é, na minha opinião, o melhor elenco da América do Sul. É isso, né? Se você gostou da análise, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Tem muita coisa para evoluir no time do Flamengo, e o Sampaoli é bom. Hoje não deu para ver nem muita coisa, mas o cara é diferente. O cara é bom. Vamos nessa, deixe seu like, se inscreva e habilite sempre a notificação, tá? Que isso é importante para você receber aquele sininho quando eu lançar novos conteúdos. Um abraço e até a próxima. Valeu!